Bom, gente, hoje a gente está aqui na Vinícola Escolar, em Chopinzinho, com a família escolar aqui, parte dela, porque o Nolo está lá na lavoura, né? E a gente veio conhecer um pouco da história deles, de como é que eles entraram no mundo dos vinhos, das geleias, e eu vi um pouco dessa tradição familiar toda que é traduzida e transformada em vinhos deliciosos, em geleias deliciosas. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, começando, lógico, pela senhora. O meu nome é Ana Azevedo Escolar. Vamos lá. Beloni Mara Possato. Escolar agora, né? Paulo Henrique Escolaro. E eu sou a Dulce Escolaro. Muito bem. Como é que começou essa história da família aqui com o mundo dos vinhos e das geleias? A dona Ana quer contar um pouco? Isso começou no ano de 1965. A gente deixou Caçador, Santa Catarina, onde a gente morava, e viemos aqui nessa propriedade. Já tinha um pararauzinho. Lá também trabalhava com isso. Mas o meu marido não queria cuidar muito da pareira, ele queria mais era trabalhar com porco. Mas daí, como o porco foi de arrasto lá uma época, resolveu plantar mais pareira. Então quase que ao invés de vinho ia ter porco aqui. Porco. Ainda bem que desistiram do porco, então. Não, e daí a gente já tinha 2 filhos quando a gente veio morar aqui. Daí vieram mais 2 aqui. O outro que está com o pai lá na roça, que é mais velho, depois o Paulo. E daí os outros 2 mais velhos foram estudar, começaram a trabalhar fora e eles ficaram aqui. Daí a gente foi investindo na parede, na cantina, e eles ajudando a cuidar. Agora, bem, são eles, né? O pai está sempre junto, mas quem está tocando agora é a segunda geração. sim. E como é que entrou a geleia nisso tudo? Vocês estavam comentando antes com a gente que vocês tinham a produção de frutas, né? E a gente sabe que fruta tem a questão da temporada, né, sazonal. Como é que entrou a história da geleia aqui na família escolar? Mas daí quando a gente já tinha essa produção de uvas, tinha figo, essas coisas, eu já fazia. O doce, assim, era uma escala pequena, vendia um pouco, quem vinha comprar fruta, comprava o doce. Mas depois, elas resolveram investir. Sim. Daí a gente tinha mais fruta, foi plantado mais, e daí fizeram a cantina, e resolveram fazer a câmara fria. E aí a produção foi aumentando. E daí a produção teve que aumentar, né? Hoje, os vinhos que vocês produzem aqui, são que tipos de vinho? São os chamados vinhos de mesa, né? Que vêm das uvas comuns, né? Isabel e Bordeaux para o vinho tinto e o Aniaga para o vinho branco. Certo. Então, são parreirais de vocês, de onde vocês tinham a uva, então todo o vinho que é produzido aqui é da própria uva de vocês. Isso. Muito bem. E as geleias? Que geleias hoje vocês estão produzindo aqui? Quais são? Sei com vocês. Temos o doce de figo, o doce de uva, de pêssego. Daí agora a gente faz goiaba, abóbora, banana. E daí agora começamos a fazer a geleia com abacaxi com pimenta, frutas vermelhas, amora. O sabor não falta. Não falta. Opções? Tem pra escolher. Temos várias. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que todos podem responder. E quando a gente fala de produto artesanal, a palavra artesanal ela começa com a palavra arte. Isso. Então, para vocês, o que é produzir com arte? É aquele produto que você coloca um amor nele, ali você vai lá e produz ele. Não tem, você só vai... A fruta em si
já é uma arte, né? E daí você vai lá com carinho, transforma ela e põe no potinho depois, né? Amor no É potinho. um potinho de amor. Ou na garrafa. Comestível. E não tem nada Nem industrializado, nada de né? conservantes, Nada né? de conservante, é tudo natural. Sim, eu acho que esse é um outro ponto bem importante para a gente falar aqui, é que tudo aqui é natural. É natural. Os doces não tem Nenhum corante, nem corante, nenhum Tipo aroma, de ante. nenhum aroma artificial. é só A fruta, própria- polpa e O açúcar. açúcar. E o conservante que a gente usa é a higiene, é a matéria que você coloca, a esterilização do pote, tudo isso é que vai ser que é o conservante, Legal. né? Não precisa ser artificial, né? O modo que tu fecha o pote, tudo isso que é o conservante dele. Muito bom. Bom, gente, vocês viram um pedacinho só dessa história que começou em 1965. E sim. Primeiro fica o nosso convite para que, se você estiver na região de Chopinzinho, venha até aqui, a Casa da Família Escolar, onde você pode adquirir tudo isso que a gente falou aqui, conhecer essas pessoas e poder sentir, ouvir, viver um pouco dessa história. Ou acessa o artedocampo.com.br, entra na loja da Família Escolar, que lá você vai encontrar todas essas geleias e todas essas delícias à tua disposição. Muito obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigada. Gente, agora a gente está aqui com o patriarca da família Escolar, seu Henrique, que a gente já ouviu a nona comentando que ele já queria, na verdade, mexer com porco, mas aí a sabedoria era para outro lado, e aí foi o vinho, foi as frutas. Ela já contou pra gente que essa história começou em 1965, mas eu queria escutar do senhor como é que foi vir para essa região, ela comentou que vocês são de Santa Catarina, e começar a lidar com a terra e começar a lidar com tudo isso que hoje vocês têm aqui, dos vinhos, das geleias, das frutas. Na verdade eu nasci no Rio Grande, Antônio Prado. Com 3 anos daí a gente veio para Caçador. E ali, daí com 24 anos é que eu vim para cá. Certo. E aí o senhor começou já mexendo com o parreiral, ela falou que tinha uns parreirais já na terra, mas na verdade a intenção era o porco. Quando é que o senhor falou assim, sabe de uma coisa, vou mexer com uva mesmo? Eu vi que a coisa ia dar mais certo, era com parreira, né? Depois daí fomos no pêssego também. Mas nós tínhamos um terreno no Bahia, ali embaixo. E lá era para ter ido morar lá. Mas daí que era por causa que um cunhado foi lá e não cedeu bem, foi de volta. Diz o pai, então você também não vai. E apareceu esse terreno aqui e apareceu aquele que queria aquele lá. Então fizemos uma troca. Lá era 70 alqueires e aqui 44. Mas aqui com o nosso negócio tem que ser perto da cidade. Senão não tem como estar muito longe do comércio. Né? E o vinho? Quando é que entrou nessa história o vinho? Quando é que entrou nessa história as geleias? Geleia sempre foi feita junto lá, foi com a mãe e ali sempre pro gasto a gente sempre fez. Mas daí foi tendo assim procura e a gente foi aumentando a dose. Foi aumentando. E o vinho? Como é que E o vinho sempre foi feito, sempre. Isso é tradição da família? Sim, esse sempre foi feito vinho. A gente vendia uma parte da uva e a outra parte a gente moía. Primeiro para o consumo da família ou já fazia para vender para os amigos, para os vizinhos? Já fazia para vender. Já. Porque quando eu vim morar aqui já tinha as pipas, tinha tudo já um começo para continuar. Né? Certo. Bom, gente, a gente teve a honra de conversar aqui com o seu Henrique, da família Escolar. 81 anos, né, seu Henrique? Com essa carinha de 25. 81 anos, com essa força toda, essa vitalidade toda aqui, cuidando dessa riqueza que eles construíram. E o resultado de tudo isso, como a gente já comentou, vocês vão poder ter acesso no artedocampo.com.br e desfrutar através das geleias que eles produzem, um pouquinho do amor e da história dessa família pelo que eles fazem. É o vinho,
conserva a gente, a vinho e a graspa. Ah, e ainda fica uma dica medicinal. Vinho e graspa, 81 anos com essa cara de menina. Muito obrigado, seu Henrique. Né? Foi um prazer, né? Obrigado. Muito bom, muito bom.